O Internacional se reapresenta nessa tarde no CT Parque Gigante, focado para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Eu quero te trazer uma nova novidade e um bastidor, e uma mudança que aconteceu em 9 dias no Internacional. Quero te falar sobre a situação de Bruno Tabata, ele que voltou a sentir dores, mas o Inter tem um plano traçado para essa situação. O Inter tem e já inclusive calculou uma situação para ter Bruno Tabata nesta semifinal. Além disso, eu quero te atualizar a questão de William Internacional e o quanto D'Alessandro vai ser uma peça fundamental para o Inter conseguir a contratação do lateral direito do Cruzeiro, que está insatisfeito lá em Minas Gerais. Mas só antes de começar com esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o nosso Colorado. E uma situação que eu quero começar aqui trazendo com vocês: o Inter se reapresenta agora à tarde. A reapresentação do Internacional está marcada para as 13h30 e, obviamente, começa com uma atividade em regenerativo. Os jogadores tiveram folga nesses últimos 2 dias, até porque não tinham tido folga. O Inter tinha voltado de Juí, tinha ido direto para o CT treinar, os jogadores mal tinham conseguido dormir, né? Foi uma situação semana passada que o Inter teve que enfrentar realmente para terminar essa primeira fase de Campeonato Gaúcho. E agora focado para a semifinal, para o primeiro jogo contra a equipe do Caxias, que vai acontecer no Estádio Centenário. Inclusive trazendo uma informação entre parênteses, tá? 7.000 colorados poderão estar no Estádio Centenário, ingressos a R$100 de maneira no site, né, pelo aplicativo, e R$200 se tu for comprar diretamente ali no estádio, tá bom? Fecha aspas sobre essa informação. Eu quero te trazer aqui sobre uma nova novidade, né? A gente tem algumas questões de departamento médico e jogadores que podem voltar para esta fase final de Campeonato Gaúcho. Cleiton Sampaio, zagueiro. O goleiro Sérgio Rocher e, obviamente, o meio atacante Bruno Tabata. Já vou falar sobre o caso do Alan Patrick, sobre o caso também do Wesley. Mas o Bruno Tabata é um jogador que já estava treinando com o grupo, só que ele voltou a sentir dores na região do tornozelo. E aí o Inter teve que voltar uma casinha. E o Inter entende que o Bruno Tabata está tendo muitos problemas de lesão, porque na metade do ano passado ele veio do futebol do Catar, uma exigência muito menor fisicamente, e não teve também uma pré-temporada. Então foi um jogador que chegou num déficit muito forte. Tanto que ele sentiu a fase final do Campeonato Brasileiro, sentiu bastante, principalmente fisicamente. E tanto que depois ele acaba se machucando. Então o Inter tá indo com o Bruno Tabata de maneira muito calma, para quando tê-lo à disposição, tê-lo 100% e que ele não machuque rapidamente, que ele possa realmente render durante toda a temporada. Então o Inter montou um cronograma, um trabalho, né, uma mudança específica somente pro caso do Tabata. E ele está tendo uma reavaliação individual, diferente, por exemplo, de outros jogadores lesionados, que existe já um plano já coletivo. Não, fizeram no caso do Bruno Tabata, como era uma questão em específico, né, um plano para ele conseguir estar à disposição. E na partida contra o Caxias, já há um entendimento que ele possa estar no banco de reservas. Ele já devia ter voltado agora contra o Monson ou contra o São Luís. Até tinha a possibilidade de ele estar à disposição no Clássico Grenal e isso acabou não acontecendo. Então agora já para os jogos das semifinais, existe uma tendência para ele estar à disposição. Outra questão importante, Alan Patrick e Wesley. Alan Patrick e Wesley estão descartados para esse primeiro jogo da semifinal, mas o Alan Patrick tem uma possibilidade boa de no segundo jogo aqui no estádio Beira-Rio contra o Caxias, a depender de como vai estar essa classificação para o Internacional, já estar à disposição. Existe uma possibilidade real disso acontecer. Quanto ao Wesley, é uma lesão mais difícil, uma lesão de grau 2. E a lesão de grau 2 normalmente é 1 mês de recuperação. Então, nesse momento, é impensável pensar ele na semifinal. Na verdade, descartado. Existe uma tendência que, caso o Inter avance para a final, no segundo jogo da final, no caso a decisão, que se o Inter classifica, independente do que acontecer, vai ser no estádio Beira-Rio, o Inter sim teria a possibilidade de contar com o Wesley para esse jogo, essa segunda final. Aí teria a possibilidade, mas também iniciando no banco de reservas. O Alan Patrick não. O Alan Patrick tem uma tendência muito maior a retornar já neste momento, tá bom?
Outra situação que eu quero te explicar agora. Ontem à tarde eu fiz um vídeo explicando para ti um pouco mais sobre a situação do William. Para quem não sabe o que está acontecendo, aconteceu no final de semana a partida de Cruzeiro, América Mineiro, empate por 1-1, crítica muito forte por parte da torcida do Cruzeiro, e o William dizendo de maneira aberta, né, já tendo um entendimento que gostaria de deixar o Cruzeiro e voltar ao Internacional. Ele só não falou isso de maneira clara e objetiva. E aí teve a esposa dele que veio por meio do seu Instagram fazendo uma analogia, né, dizendo, e aí eu vou até ler as mesmas aspas que eu li ontem no vídeo, dizendo exatamente, abre aspas, suponhamos que você tem uma empresa onde seu funcionário está insatisfeito e quer trabalhar em outro lugar, seja por qualidade de vida ou por gostar mais de outra empresa, ou até por se identificar mais com o seu futuro chefe, no caso do Alessandro. E aí você não facilita a saída desse funcionário para ele ser feliz. O que vai acontecer? Ele vai render menos propositalmente. Ele vai faltar ao serviço, ele vai prejudicar todo o setor e ele pode até dizer que não e afirmar que ama o atual trabalho, mas na verdade isso não é verdade. E no final, todo mundo estará sendo prejudicado. No futebol também é assim. Ou seja, a esposa dele deixou muito bem claro que ele quer voltar para o lugar onde ele tem uma maior qualidade de vida, que é Porto Alegre, o local onde inclusive o William se originou, o local onde ele passou as férias no ano novo, o local onde ele vai passar o carnaval, o local onde ele tem o futuro chefe, que ele é muito amigo, que é o D'Alessandro, que ele já falou isso de maneira aberta, que um dos maiores amigos do futebol que ele deu é o D'Alessandro, e ele falou sobre toda essa situação de maneira aberta. E o D'Alessandro gostaria sim de contar com ele no Internacional, tanto que, quando o D'Alessandro estava no Cruzeiro, quem era o chefe do William era o próprio D'Alessandro. Quem leva o William para o Cruzeiro é o D'Alessandro. Quem banca o William no Cruzeiro é o Dali. O Inter naquele momento não queria a contratação porque entendia, e aí em duas figuras, tá? Tem dois culpados que fizeram em 2022 o Inter não contratar o William, tem dois profissionais. O William Thomas, ex-diretor executivo de futebol do Internacional, entendia que naquele momento, por todo o histórico de lesão, e por ser um jogador que estava voltando de uma lesão de ligamento, não fazia sentido o Inter contratar este atleta, William Thomas. E também na figura do antigo vice-presidente de futebol do Internacional. Mas crave um pouco mais na figura do ex-executivo do Inter, que não queria esta contratação. Tá? Não queria que esse jogador fosse contratado. O próprio Mano Menezes também era uma figura que não era um entusiasta do futebol do William. E acabou se provando o contrário, tanto que ele é eleito o melhor jogador do lateral daquele ano. Foi eleito bola de prata, né? E todo mundo sabe o final dessa história, hoje é um jogador muito valorizado. Mas agora, novamente, na figura do D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional, uma figura muito importante no vestiário para contratações do Inter, ele tenta sim fazer algum meio para que o Inter possa contratar o William nesse final de janela de transferência. Ainda mais que o Inter procura um lateral direito, o Bruno Gomes não está à disposição, o Bryan Aguirre é uma insegurança e o Inter está tentando contratar o William. A grande questão é que, primeiro, o Cruzeiro tem uma dívida que cobra muito o Inter, que é a questão do Wesley, que é uma dívida que o Inter ainda não pagou. E a segunda questão, o Cruzeiro quer dinheiro para liberar o William. O Cruzeiro não vai liberar ele de maneira gratuita. E esse é o grande problema nesse negócio. E por isso que é uma negociação que tende a não andar. Mas o D'Alessandro está fazendo o possível e impossível para que neste momento esse negócio possa acontecer. Mas volto a dizer, é muito difícil. Obviamente, o William também está tentando se desvincular ao Cruzeiro, mas volto a dizer, é muito difícil também que esse negócio aconteça, mas seria de grande ajuda. O que o torcedor colorado pode fazer? Torcer primeiro para o Cruzeiro ser um pouco menos irredutível e, obviamente, pressionar, né? Fazer que realmente o William faça o escarcéu lá no Cruzeiro para que ele possa deixar a equipe de Minas Gerais. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais. Valeu, falou e foi!